Pessoal, essa aula é sobre propagação do calor. Segue o vídeo. Muito bem. O calor pode se propagar através de três formas, tá? Pela radiação ou irradiação, através da condução de energia ou através da convecção. Vou falar cada um deles separadamente. A irradiação, pessoal, ela ocorre através da propagação do calor através de ondas eletromagnéticas, tá? Nós temos aqui um exemplo de uma onda eletromagnética, é o campo magnético que vibra perpendicular ao campo elétrico. Isso aqui é a forma, né, de uma onda eletromagnética. No caso, uma onda transversal. Toda superfície a uma temperatura maior que 0 Kelvin emite uma energia, né? Emite energia na forma de ondas eletromagnéticas. Assim, na ausência de um meio, existe uma transferência de calor por radiação entre duas superfícies que se encontram a diferentes temperaturas. Então, galera, é o seguinte, a radiação ou irradiação é o único processo, né, devido a ocorrer através de ondas eletromagnéticas, é o único processo que vai ocorrer no vácuo, tá? Só existe esse processo que transfere calor no vácuo. Os outros dois processos dependem de meio material. Então, a energia luminosa viaja na forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas estão constituídas por uma componente do campo elétrico e outra componente do campo magnético, perpendiculares entre si, e ambas oscilando numa frequência determinada. Então, como eu havia falado, né, a gente tem ali a onda, né, o campo magnético vibrando perpendicular ao campo eletromagnético. Então, quando a luz acontece no Sol, né, quando ela é formada lá, ela vem através do vácuo trazendo essa energia para a gente. E, na verdade, são vários comprimentos de onda ali, eu vou mostrar para vocês, e alguns deles conseguem propagar, trazer calor para a gente. Então, temos aqui, pessoal, o espectro eletromagnético, começa aqui com ondas de rádio, né, TV, ondas que tem um comprimento de onda muito grande, está vendo aqui em torno de 1000 metros, tudo bem? Esse é o comprimento de onda. E nós temos aí uma diminuição do comprimento de onda e um aumento da frequência. Olha aqui embaixo. A frequência aumenta aqui embaixo e o comprimento de onda diminui aqui em cima. Tudo bem? Então aqui em cima comprimento de onda, aqui embaixo a frequência. A luz visível nada mais é que um pedacinho desse aqui, pessoal. Eu chamaria de espectro eletromagnético visível, sensível ao olho humano. Tudo bem? São os comprimentos de onda, as frequências que a gente consegue enxergar no nosso olho. Está aqui entre o infravermelho e o ultravioleta, tá? Começa aqui no infravermelho, abaixo do vermelho, aí vem vermelho, passa por todos os comprimentos de onda, azul, violeta. Violeta seria o nosso último, né, comprimento de onda visível. E depois o ultravioleta. Bom, o calor que sentimos ao aproximar uma mão de uma lâmpada incandescente é essencialmente o resultado da radiação infravermelha, emitida pelo filamento incandescente e absorvida pela mão. Todos os objetos emitem radiação eletromagnética, chamada de radiação térmica, por causa de sua temperatura. Bom, quem já viu algum filme da série Predador, ele usa, né, essa visão infravermelha, essa visão térmica, para poder enxergar a sua presa, né? A cada segundo, a Terra recebe 1,79 vezes 10 elevado a 17 joules de energia, mas menos da metade chega à superfície. Quando a radiação solar encontra a atmosfera terrestre, 25% dessa radiação são refletidos de volta para o espaço. Outros 25% são absorvidos pelos gases da atmosfera e a superfície da Terra reflete 5%. Então aqui você pode encontrar, cara, inúmeras questões de geografia e de física, tá? Caiu no Enem recentemente a questão do albedo, né? Que seria uma taxa de absorvância em relação à refletância de determinado corpo. Tudo bem? É muito comum esses termos, absorvância e refletância. Refletância, o quanto o cara consegue refletir radiação. E absorvância, o quanto ele consegue absorver. Aqui é só para lembrar uma coisa muito importante, ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para se propagar. Ou seja, é o único processo que ocorre através do vácuo. Uma das leis aí, cara, para radiação, uma das, tá, pessoal? Assim, eu pesquisando questões de vestibular, eu encontrei essa especificamente. A lei de Stefan Boltzmann. Segundo essa lei, a energia radiante total que emite um corpo negro por unidade de superfície, W, quer dizer, isso aqui, esse W, pessoal, vai ser energia radiante. Pode aparecer em alguns lugares I de intensidade,
ou E de energia radiante. É proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. A temperatura sempre em Kelvin, tá, galera? Lembrando isso aí. E esse sigmazinho minúsculo, pessoal, é a constante de proporcionalidade entre um e outro, chamada constante de Stefan-Boltzmann, que tem valor próximo de 6, tá vendo? Essa lei permite calcular o poder emissor de radiação de um corpo, o quanto esse corpo emite radiação. Importante saber, isso aqui para que vocês não tomem susto com alguns enunciados que ele vem falando algumas coisas assim, que de repente você nunca ouviu falar, ó. Estrelas emitem radiação de forma parecida a corpos negros. Corpo negro, corpo que absorve toda a radiação que incide sobre ele, sem refletir nada. É uma idealização, tá, pessoal? O corpo negro, no caso, seria aquele cara que tem refletância zero, absorvância máxima. Toda a radiação emitida pelo corpo negro é devida à sua temperatura. Radiação de um corpo negro é uma radiação térmica. Depende apenas da temperatura desse corpo. Um corpo negro a temperatura de 2000 Kelvin irradia a razão de 9,07 vezes 10 a 5 watts por metro quadrado. Pode ver que isso aqui também pode ser chamado de intensidade, tá, galera? Potência por área é intensidade. A temperatura de 400 K. A radiação vai ser quanto, né? Em watts por metro quadrado. Então, repetindo. Um corpo negro a temperatura de 2000 K irradia a razão, tá aqui a razão, né? A intensidade, no caso, é potência em watts, área em metro quadrado. Isso aqui seria o quanto ele emite de radiação por área, tudo bem? Se a temperatura de 2000 K ele consegue irradiar esse tipo de energia, essa quantidade de energia, a temperatura de 4000 K, qual vai ser sua radiação? Pela lei de Stefan-Boltzmann, temos aqui a equação, tudo bem? Onde sigmazinho é constante. Aí eu isolei, cara, o sigma, porque se ele é constante, eu vou trabalhar com a primeira e com a segunda situação, com a temperatura de 2000 K e a temperatura de 4000 K. Então, isolei, posso igualar, tudo bem? Aquilo que eu já havia falado. Agora, substituindo os valores. Aqui no caso, 9,07 vezes 10 a 5, 2000 elevado a 4, segundo a lei, né? A próxima intensidade, eu botei aqui só para chamar a atenção de vocês, que esse W pode aparecer como I ou E de energia radiante, e aqui a temperatura 4000 K. Fazendo essa continha, pessoal, temos aqui 1,45 vezes 10 elevado a 7 watts por metro quadrado. Você pode ver que aumentou bastante, tudo bem? É proporcional à quarta potência da temperatura. Agora, um outro processo é a convecção. Convecção é a movimentação vertical de fluidos devido à diferença de densidade. Repara o seguinte, quando você mexe com a temperatura de um gás ou de um líquido, você mexe com o volume dele. Mexendo com o volume, você consegue alterar a sua densidade. O cara mais denso desce, o menos denso sobe. Esse princípio a gente conhece, né, pessoal? O princípio de Arquimedes, lá do empuxo. Tudo bem? É isso que faz um barco flutuar em água. Então, o ar quente, ele fica mais espaçado, com um volume maior, a densidade diminui e ele sobe. Tudo bem? E o ar frio é mais denso, ele desce. Então, pode reparar que nos hotéis, né, os aquecedores ficam na parte de baixo, justamente para aproveitar essa corrente de convecção. O ar quente vai subir, o ar frio vai descer. Tudo bem? Isso aqui é natural, um processo natural, tá, galera? Já o ar-condicionado, para aproveitar o processo, ele deve ficar na parte de cima, porque o ar quente sobe, é resfriado pelo ar-condicionado e depois jogado, né, para o ambiente, porque o ar frio vai descer naturalmente. A gente também encontra, cara, frestas, né, passagens entre as bandejas de uma geladeira devido a esse fenômeno. Nós temos aí o ar frio descendo, o ar quente subindo, devido à diferença de densidade. Isso aqui nós chamamos de corrente de convecção. São as famosas termais, se eu levar isso para a atmosfera. Interessante aqui. A movimentação horizontal é chamada de advecção. Isso aqui é muito usado em meteorologia, tá? Questãozinha do Enem, galera. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. Quer dizer, tanto a água quanto o continente ali, né, cara, a areia, estão recebendo a mesma taxa de radiação do Sol.
No local, no solo que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe. Então, aqui perto do solo, pessoal, nós temos um aquecimento maior. Então, o gás que está aqui perto do solo, né, do continente, fica mais quente, tudo bem? E esse gás sobe. Esse gás subindo vai dar chance, né, desse ar mais frio que está aqui perto da água ser jogado para o continente. Essa é chamada brisa marítima, né? O ar quente subiu, que está perto do continente, e o ar frio que vem do mar é soprado para o continente. Uma corrente de convecção. Então, no solo que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, né? No caso, o ar mais frio é perto do mar. À noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, tem que lembrar disso aqui, tá, pessoal? O calor específico da água é o maior da natureza, ou seja, a água demora muito mais para variar sua temperatura que outros materiais, como rocha, areia, etc. Então, por ter maior calor específico, necessita de uma quantidade de energia muito grande para poder mexer com a sua temperatura. Então, o que está acontecendo aqui, cara? Durante a noite, nós temos aqui um resfriamento, tudo bem? Todo mundo vai resfriar. Mas quem esfria mais rapidamente? O continente ou o mar? O continente. A água, devido a ter maior calor específico, demora mais a esfriar. Então, o ar aqui perto da água vai estar mais quente. O ar vai estar mais quente. Mais quente sobe. Mais quente sobe. Subindo esse gás aqui, dá espaço, né, para essa região de maior pressão, o ar frio toma o lugar. Temos aqui a corrente de convecção, soprando do continente para o mar. Tudo bem? A famosa brisa terrestre. Então, quais são as opções aí que eu tenho, pessoal? O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento do ar do continente para o mar. Essa é a resposta correta. Vamos só ler as outras por desencargo de consciência. O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água. O ar mais quente desce, não. O ar mais quente sobe, ele é menos denso. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água. Nossa, não. O ar que está sobre a água se esfria, não. O ar sobre o solo é mais quente. Não, no caso, à noite é ao contrário. Não. O ar que está sobre o solo está mais frio, porque o solo esfriou mais rápido que a água. Então, gabarito, pessoal, letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais, porque está mais perto do cara que está mais quente. E ao subir, deixa uma área de baixa pressão. E aquele gás que está em alta pressão, uma temperatura menor, toma lugar, né? Então, tem essa brisa soprando do continente para o mar. O outro processo aí, pessoal, processo de, já vimos irradiação, convecção, agora condução. O calor é transferido, conduzido de molécula para molécula. Então, a molécula ela ganha energia e transfere essa energia para a próxima, conduzindo, né, esse calor. Logicamente, vai depender da condutividade térmica do meio e do material. Só ocorre, pessoal, em meios materiais. Então, irradiação pode ocorrer no vácuo. Condução e convecção, condução depende de moléculas, então depende de matéria. Convecção depende de fluidos, então depende de matéria. O único processo que ocorre no vácuo é a irradiação. Então tá aqui, aqueço, né, cara, uma barra de ferro, e as moléculas aqui perto ficam mais agitadas, transferindo essa energia para as demais. Já reparou quando você coloca, né, de repente está esquentando o feijão e coloca lá aquela concha, né? Se a concha for toda ela de metal, quando você for pegar, cuidado, você pode se queimar, porque o ferro tem uma alta condutibilidade térmica, é um excelente condutor de calor. Então nós temos a possibilidade de queimar a mão porque o calor foi conduzido. Agora, se essa concha for de plástico, né, vai ficar quente a parte, né, da concha que está dentro do feijão? Sim, mas aqui eu posso pegar tranquilamente. Então, um exemplo clássico aí, pessoal, se eu pegar a minha cadeira, né, de sala de aula, colocar num ambiente com ar-condicionado, o ar-condicionado regula a temperatura, vai estar todo mundo à mesma temperatura. Se eu colocar a mão no tampo da mesa, aquele tampo de madeira ou de plástico, eu tenho uma sensação. Se eu colocar a mão na parte de aço, de ferro, eu tenho uma outra sensação, vou sentir mais frio. Na verdade, o frio, uma sensação, seria o seguinte:
Ó corpo cuja temperatura é menor que a minha, o qual forneço calor. O calor é fornecido do corpo de maior temperatura para o de menor. Lembra? Quando eu coloco a mão no tampo da mesa, não sinto diferença quase nenhuma, porque a condução ali é quase zero. Madeira e plástico são isolantes térmicos. Agora pega essa mesma cadeira, cara, e coloca debaixo do sol, meio-dia, tudo bem? Só pino ali. Repara que no tampo da mesa eu não vou sentir tão quente. Agora, no ferro, eu vou sentir. Quando eu falo quente, seria o seguinte: ó corpo cuja temperatura é maior que a minha, o qual está enviando calor para mim. Se ele tem uma temperatura maior, ele está passando calor para mim. A sensação que eu tenho é o famoso quente. Lei de Fourier, pessoal, lei para condução de calor, galera. Nós temos aqui uma região, tá? Onde a temperatura é T2, estou colocando T2 maior que T1, e uma região de temperatura T1 menor no caso. E, pessoal, o calor é trocado por área, por superfície. Tudo bem? E nós temos aqui uma chamada constante de condutividade térmica, que vai ser o famoso K. Então, o calor ele vai fluir, pessoal, por esse duto aqui. Logicamente, esse duto eu posso chamar de L, de comprimento, ou E, de espessura. Então, imagina que atrás eu tenho a parede. Essa parede ela tem uma espessura. Ela pode permitir ou impedir o calor de passar de um ponto para o outro. A espessura dessa parede, eu estou colocando aqui, pessoal, E. Então, o fluxo de calor, que seria a quantidade de calor que sai de uma região para outra, quantidade de calor que sai de uma região para outra no tempo. Esse fluxo de calor, segundo Fourier, depende da condutividade térmica desse duto, quanto ele permite, né, a passagem de calor, da área de contato, quanto maior a área, mais eu troco energia, e da diferença de temperatura entre a região de maior temperatura e a de menor temperatura. Então, é proporcional à condutividade térmica, proporcional à área. Quanto maior K, maior o fluxo. Quanto maior a área, maior o fluxo. Quanto maior a diferença de temperatura, também é maior o fluxo, diretamente proporcional. E inversamente proporcional à espessura. Lembra da parede? Se essa parede fosse mais grossa, ela seria mais isolante. Tudo bem? Então, o fluxo de calor é inversamente proporcional somente a esse comprimento aqui que separa as duas regiões. Vamos para um exemplo. Eu peguei uma questão do IME, é interessante, cara. Fala assim, um vidro plano com coeficiente de condutibilidade térmica, nananã, tem uma área de 1.000 centímetros quadrados e espessura 3,66 milímetros. Aqui dá um trabalhinho, pessoal, para mudar as unidades, tá? Sendo o fluxo de calor por condução através do vidro 2.000 calorias por segundo. Calcula a diferença de temperatura entre suas faces. Então, o que ele está querendo seria o T2 menos o T1. Então, pegando aqui a lei de Fourier, ó, fluxo, isso aqui é uma letra grega φ, K vezes A, T2 menos T1 sobre E, de espessura. 2.000 igual a constante K, 1.000 seria minha área, T2 menos T1 que eu estou querendo, e a espessura, pessoal, passei para centímetro, tá? Passei para centímetro, tá todo mundo aqui em centímetro, pode reparar, ó. Tudo bem? Fazendo essa continha aqui, galera, eu vou ter 400 graus Celsius. Ah, professor, 400... ele deu a temperatura em graus Celsius. Agora, pessoal, uma questão do Enem. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por um vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme o esquema abaixo. Nós temos aqui um reservatório com água fria, essa água desce, passa pelo chamado coletor solar. Nós temos aqui uma placa pintada de preto. Você sabe que o preto ele vai absorver energia, vai refletir muito pouco. E o vidro, né, cara, que envolve esse coletor, ele deixa passar radiação solar, radiação ultravioleta, infravermelha, tudo bem? Vai entrar essa radiação, vai esquentar esse cano que passa por aqui, né, debaixo desse coletor, e a água vai ser esquentada, vai ser aquecida. E essa água entra fria aqui, sai quente e vai para um reservatório. Desse reservatório ela pode ser consumida, né, como água quente na sua casa. Aí são feitas algumas afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Cara, o reservatório é esse aqui, ó.
Reservatório deve ser metálico para conduzir. Pô, se ele é reservatório, eu quero armazenar água quente, se eu boto ele metálico, eu vou estar desperdiçando isso. Eu vou estar deixando... O metal é um excelente condutor de calor no geral. Então, esse calor vai ser perdido. Não, não deve ser metálico, não. Afirmativa 1 errada. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Sim, o calor entra por irradiação, mas não sai por condução, nem por convecção. O vidro está ali como uma camada, né, que impede o calor sair, esse vapor, né, sair por condução e convecção. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Sim. Então, dentre as afirmações acima, pode dizer que apenas estão corretas. Galera, 2 e a 3. A 1 está errada. Então, voltando aqui na questão, 2 e 3, letra E. Bom, galera, espero que tenha ajudado e até a próxima.